Olá, boa tarde, que alegria ter a sua companhia nesta quinta-feira. Hoje é 23 de junho, estamos ao vivo para todo o Brasil, começando o programa Vida em Foco. É uma alegria poder estar na companhia com sinal em mais de 2.170 cidades em todo o país. Estamos em 19 capitais e é muito bom ter você de segunda a sexta-feira ao vivo aqui pela TV Evangelizar. No programa de hoje nós vamos cuidar da saúde da mulher em primeiro lugar, se bem que a diástase, você já ouviu falar, dá em homem também, pelo que eu me lembre. Mas a gente vai entender como se livrar da diástase. E quem vai dar essas dicas pra gente é a fisioterapeuta pélvica, a Nicole Cantuária, que já está aqui nos estúdios. Também vamos falar sobre direitos trabalhistas, principalmente em caso de demissão. Quais são os direitos? Mesmo se eu peço demissão ou se eu sou demitido, muda muita coisa? Então a gente vai conversar com o Dr. Pedro Basso de Figueiredo, que é advogado do direito do trabalho. E também vamos te mostrar uma coisa muito curiosa. O maior pé de mamão do mundo fica aqui no Brasil, no oeste do Paraná, e a gente vai te levar até lá. Então fique com a gente que está só começando o programa Vida em Foco. Começamos então entendendo o que é a diástase e como lidar com ela, como principalmente se livrar. Eu sei que tem muitas mulheres que depois de uma gestação acabam desenvolvendo a tal da diástase, né? Então a gente vai conversar aqui com uma especialista no assunto. Então já aproveita para ficar ligadinho aqui se você tem esse caso, conhece alguém. Seja muito bem-vinda, viu, Nicole? Muito Tudo obrigada. bem? Ótimo. Obrigada a você. Você é fisioterapeuta pélvica, bem específico, né? Interessante esse termo. E você lida muito com essa questão de diástase. O que é? Me explica o que é o termo técnico aí. Então, a diástase abdominal é a separação dos músculos do abdômen. Tá. E eles acontecem quando? Quando você aumenta em um curto espaço de tempo a barriga. Tá. Isso acontece quando... Na gestação, geralmente, né? Exatamente, quando a gente engravida ou quando a gente engorda muito em um curto espaço de tempo. Tá. Em caso de obesidade, homens podem ter também ou não? Que eu falei no começo, fiquei na dúvida se homem pode ter. Sim, homem pode ter também, mas é mais comum na em mulher e em gestante. E como que fica? Porque o nosso músculo abdominal, eu sei que ele tem várias separações, né? Pode acontecer no mais superior, no meio, tem diferentes estágios da diástase? Tem os tipos de diástase. São 4 tipos. Tá. O tipo mais superior, por isso que a gente tem geralmente estômago alto. E aí é mais localizado acima do umbigo. Tá. Tem mais localizado na região do umbigo, mais abaixo do umbigo ou em toda a extensão do abdômen. Ah, entendi. E como que a pessoa ela consegue identificar? Isso é visível ou nem sempre? Geralmente, quem tem diástase consegue já, olhando no espelho, já identifica. A pessoa geralmente não tem dúvidas, mas tem alguns casos que por ter uma percentual de gordura um pouco mais elevado, e aí você consegue disfarçar um pouco essa separação do músculo. Então, no caso, quanto mais magra a pessoa for, mais ela vai ver, e quanto mais gordura localizada, mais vai disfarçar. Exatamente. Nesse caso. Exatamente. Tá. Ela sente algum tipo de dor ou não? Porque quando você falou de que o músculo se separa, eu fiquei imaginando, porque aqui por dentro a gente tem muitos órgãos, né? Acaba se deslocando algum tipo, sei lá, o intestino, o estômago, como você falou, o estômago alto, ele acaba ficando protuberante ali ou não? Então, você está falando dos sintomas da diástase, né? Vamos falar sobre os sintomas, que é muito comum e também é uma forma de você identificar se você tem ou não. Além do teste de você apalpar colocando a mão na região. Sentindo mesmo a região, dá para sentir. Dá para sentir. E também tem os sintomas. Quais são os sintomas? Incontinência urinária. Por isso que eu comecei tratando as minhas pacientes com diástase. Por quê? Porque como eu sou fisioterapeuta pélvica, 90% das minhas pacientes tinham diástase. E eu percebi que tinha uma correlação muito forte, porque tem correlação muscular também. Então eu falei... Interessante. É, muito interessante. Então, segundo a literatura, o principal sintoma é a incontinência urinária. Tá. O outro sintoma que é muito recorrente também é a hérnia umbilical. É um outro sintoma muito comum descrito pela literatura. Entendi. E o outro sintoma é a dor na coluna.
Nossa, mas aí fica um pouco até desafiador de descobrir, né? Porque dor na coluna muita gente tem e também pode ser vários os fatores, né? Que Sim, acarretam. sim. Mas a dor na coluna que você fala é uma região lombar? Ou Exatamente não? Exatamente isso. E aí, o que você analisa então para chegar ao diagnóstico? Pega os sintomas e tem que fazer o apalpamento local ou não? Exatamente. Aí você tem certeza? Exatamente isso. Você confirma dessas duas maneiras. Palpando, tem uma maneira certa de você fazer isso. Você precisa deitar, dobrar o seu joelho e levantar como se fosse fazer um abdominal curtinho. Só tirar a cabeça do chão. Tá. E aí, uma das mãos você se localiza no abdômen. E aí, quando você faz esse abdominal, já consegue você ver. já consegue sentir o afundamento ou a separação dos dedos. Entendi. E isso tem algum perigo para a saúde ou não? Ele é só mais estético? Fora esses sintomas que são inconvenientes, né? Sim. Tem os sintomas, mas o risco maior é, sim, de você não conseguir tratar esses sintomas, né? Porque você não fecha Porque diástase. ao longo do tempo eu fico imaginando, né? Uma dor na coluna que tá suportável ao longo dos anos. Uma incontinência urinária ao longo dos anos. Exatamente. Né? Porque não adianta você só tratar a dor na coluna. Você precisa fechar a diástase para isso. Tá. Você não adianta só tratar a incontinência urinária. Você precisa fechar a diástase para isso. Entendi. Porque senão vai ficar só tomando remédio. Exatamente. Fora a questão estética, que também é bem desagradável. Sim, com certeza. Nicole, como que é o tratamento? Você falou que tem que fechar. Isso tem que ser cirúrgico? Isso dá para fazer com fisioterapia? Você que é fisioterapeuta, como é? Exatamente. Antigamente, só se tinha cirurgia como tratamento. E é uma costura mesmo ali? É uma costura, exatamente. Só que o desafiador da cirurgia é que nem todo mundo quer passar por esse procedimento, nem todo mundo tem dinheiro para isso, porque na parte do SUS só se faz a cirurgia quando é algo envolvendo obesidade, uma reparação de obesidade. Entendeu? Tá. Porque eles não vão tratar uma parte estética. Sim. Sendo que no não caso, eles consideram estético se for de uma gravidez. Se for Exatamente. esse caso, se não for obesidade, né? Exatamente. Então, nem todo mundo tem o dinheiro para investir numa cirurgia. E outra coisa, se você só costurar, você não vai estar tratando os músculos também do assoalho pélvico, né? Por isso que eu desenvolvi uma metodologia dentro da fisioterapia, que é uma fisioterapia para os músculos do abdômen, mas que, consequentemente, a gente também trata os músculos do assoalho pélvico e da coluna. E com a fisioterapia é possível voltar esse músculo e me dá um percentual, assim, volta 100%, volta uma parte, a pessoa ela tem que aceitar alguma coisa na estética, porque às vezes as mulheres ficam preocupadas com isso, né? Sim. Bom, eu tenho mais de 5.000 alunas hoje em dia, eu tenho um programa online e, em média, as minhas alunas, pacientes, elas conseguem sim recuperar a diástase, conseguem sim fechar essa diástase, porque o que é considerado patológico, né? Porque tem o fisiológico e tem o patológico. O patológico é acima de 2 centímetros. Fisiológico é uma coisa, pode ser do próprio corpo da pessoa. Isso, exatamente. Não tem nenhum sintoma, não causa nenhum problema aparente, né? Mas já o patológico, que é acima de 2 centímetros, sim, precisa ser tratado. Entendi. E daí, você com esse teu método, você consegue fechar e chegar, vamos dizer, nos 2 centímetros aceitáveis. Exatamente isso. E isso reduz os sintomas também, por consequência? 100%. E no caso de obesidade, a pessoa também pode fazer ou ela precisa junto tratar a obesidade dela? Para todas as minhas pacientes que falam, Nicole, eu estou um pouco acima do peso, como seria para mim? Eu vou conseguir ver o resultado? Eu falo para ela, primeiro você precisa sentir os sintomas, realmente eles vão acabar, eles vão reduzir, sim, você vai tratar. A questão estética, eu sempre falo para elas, não é só o estético, é a saúde. Sim, você vai precisar fazer um acompanhamento para reduzir, sim, a parte da obesidade. Mas a diástase você vai conseguir fechar sem problema nenhum. Interessante, né? Muito interessante. Eu tinha mais uma pergunta. Os homens, eles procuram resolver a questão da diástase, eles são mais largados? Pelo jeito, você só atende mulher, né? Mas por causa do parto. O meu maior público é a mulher, exatamente isso. Os homens, eles são alguns que são um pouco mais vaidosos com a saúde e tudo, e eles procuram, mas é bem pouco. Entendi. E a pessoa que... Agora eu vou perguntar um pouco do teu método, né? Já que você criou um método a partir disso. Que outros benefícios as pessoas têm de fortalecer essa região? Porque imagino que não seja só para corrigir uma diástase, né? Sim. Você consegue corrigir, porque para você conseguir tratar a diástase, a gente precisa corrigir também a postura.
Tá. Porque muitas vezes, quando você tem a má postura, os seus órgãos, eles empurram a sua barriga para baixo e para frente. E aí a sua barriga é muito projetada para frente. Isso piora a questão da diástase. Então a gente precisa reposicionar os seus órgãos internos no lugar. Nossa. Com a musculatura abdominal e reposicionar também a questão da má postura. Entendi. E o uso de cintas ou algum outro equipamento ajuda ou atrapalha? Não é recomendado, não recomendo o uso de cintas nem no pós-parto, porque o que a cinta faz? Ela engana seu músculo e aí ela diz, não, eu que tô resolvendo o problema aqui, você pode ficar relaxado. E aí o seu músculo fica muito relaxado e flácido. Entendi. E piora a questão da diástase. Entendi. Basicamente, o que tem que ser fortalecido aqui, tem muito exercício abdominal mesmo, específico ou não? Ou não é só o abdominal que envolve a fisioterapia? Não, no meu método não tem exercício abdominal. Não tem? Não tem. Porque Nossa, que dura que eu tô curiosa agora para saber do teu método. E você pode fazer sentada. Tá. Existem diversos protocolos que eu criei. Você pode fazer sentada, em pé, deitada, todos eles são necessários. E por que não pode fazer abdominal quem tem diástase? Porque quando você faz o abdominal, você está abrindo mais a diástase. Você está aumentando aquela pressão no abdômen, sendo que o que a gente precisa fazer é retirar essa pressão que você impôs quando você aumentou a sua barriga. Sim, faz sentido. E em quanto tempo, mais ou menos, a pessoa consegue reverter? Olha, é muito particular isso de cada pessoa, de cada metabolismo e de cada entrega com o meu método. Sim. Mas existe uma média, e é uma média muito legal, que é em torno de 1 a 2 meses. Você já consegue sentir uma redução da diástase de 2, de 3 centímetros muito grande. Nossa, que interessante. E o teu método é online também? É online, exatamente. Que legal. Nossa, Nicole, muito bom. Bom, você está no Instagram, né? Nicole Cantuária. Você lá fala também desse método? Você fala de diversos assuntos lá? Não, o foco do Instagram é do método. É do método? É explicando o que é diástase, como a incontinência urinária está relacionada com a diástase, que muitas vezes as pessoas só querem melhorar a parte estética, porque quando você reduz a diástase, você diminui um pouco a barriga. Você reduz a circunferência abdominal. Então, essa Com é certeza, a maior né? vantagem que as mulheres acham. Mas eu sempre falo que a importância da saúde do assoalho pélvico, da incontinência urinária, como a gente precisa tratar isso, também é um fator que eu falo muito sobre isso. Interessante. E você também ensina a pessoa a diagnosticar? Para essas pessoas que vão lá no teu Instagram e tal, para elas saberem se é para elas? Você também ajuda nisso? Sim. Tem Legal. vários vídeos, várias formas que eu tento fazer o máximo, deixar o mais fácil, claro possível, para a pessoa conseguir identificar. Legal. E você é carioca? Sou. E tá morando aqui em Curitiba faz tempo? Não, tem 2 anos. 2 anos? É. Que legal. Seja bem-vinda, então. Obrigada. Tá bom, então, Nicole. Agradeço a tua presença. Vou deixar o contato ali do Instagram pro pessoal. Obrigada, tá? Muito obrigada. E olha só, falando em parto, em gestação, tem muitas mulheres que sofrem com depressão pós-parto. É isso que você vai ver nessa matéria. Antes mesmo de começar seu próprio negócio, Josileia, de 27 anos, precisou dar uma pausa após descobrir que estava grávida e de gêmeos. Em meio a tantas mudanças no período de gestação, depois do nascimento, Josi acabou sofrendo uma depressão pós-parto. Para mim foi um susto muito grande, então toda essa trajetória até aqui começou desde o início da minha gravidez. Eu não esperava estar grávida, não esperava ser mãe de 2. E quando os bebês nasceram, muita coisa mudou. O sentimento que eu sentia de angústia passou a ser medo. Eu chegava perto deles, eu ficava me sentindo culpada por não estar me sentindo plena, feliz, aquela coisa de que toda maternidade é a romantização da maternidade. Porque é por conta de mulheres que se fazem de super-heroínas, que vai engolindo, que vai deixando passar, que vai se calando por medo de pai, de mãe, de falar que é mimimi, porque a gente vive numa sociedade, infelizmente, que ainda preza que a mulher é super-heroína e a mulher não é. Infelizmente, essa doença é bem comum entre as mulheres. Além de aparecer nos primeiros dias após o parto, ela também pode surgir durante a gravidez. Quando a gente foca na questão depressão puerperal, como o nome diz, no puerpério, ou seja, depois que a paciente ganha bebê, a gente tem a causa principal que seria o abrupto abaixamento de 2 hormônios principais que estão sendo produzidos com bastante intensidade na gestação, que é o estrogênio e a progesterona. Então, quando a paciente ganha bebê, de um dia para o outro,
esses níveis hormonais abaixam demais. E daí acontece uma alteração nos neurotransmissores cerebrais dessa paciente, fazendo com que você tenha alguns graus de estados depressivos, né, no período puerperal. Em alguns casos, principalmente pacientes que tenham tendência, né, a essas alterações emocionais no pós-parto, pode aparecer durante a gestação. Normalmente a gente nota a partir do segundo para o terceiro trimestre, são pacientes que a gente já fica mais atento, que tem uma certa tendência a desenvolver a depressão puerperal. Um estudo revela que 1 a cada 4 mulheres já tiveram sintomas de depressão pós-parto, mas dá para resolver ou diminuir com acompanhamento durante a gravidez. A gestação é um binômio mãe-filho, mas tem também o pai, né, que tem que ajudar nesse processo. Então, é o casal que está grávido, né? Então, é importante conversar com o marido para acolher essa mãe, para oferecer ajuda no pós-parto imediato, para fazer com que essa paciente tenha menos chance de desenvolver uma forma mais grave de depressão pós-parto. Recuperada, a mãe do Davi e da Luísa criou a página Léo e os Gêmeos no Instagram. Com pouco mais de 5.000 seguidores, Josi consegue ajudar mulheres que sofrem ou já sofreram desse mal. Conversando com outras mães, eu vi que esse sentimento era uma coisa que quase todo mundo à minha volta que é mãe vivenciou, mas que se calaram, que deixaram passar. Não tem um amparo, né? Uma rede de apoio que possa ouvir, que possa conversar, que possa, sabe, desabafar, falar, não, eu tô com você. Aqui ela posta frases e vídeos da sua rotina. Eu te darei qualquer coisa. Qualquer coisa? Qualquer coisa. Qualquer coisa? É, mas eu quero isso aqui, menos isso aí. Mas não era qualquer coisa. Não, é que isso aí não tem como, não. É que eu só queria isso mesmo. É que não está na hora ainda. E quando que vai estar? Mulher, escolhe outra coisa aí. Se eu conseguir ajudar uma mulher, incentivar uma mulher a procurar ajuda, a contar o que está sentindo, eu já fiz a diferença no mundo. Pior que eu já vi várias vezes esse meme, toda vez eu dou risada, né? Acho que já me identifiquei algumas vezes com isso. Mas quem tem um recado pra você agora é a Poliana. Olá, Poliana. Olá, Carol. Boa tarde pra você. Uma excelente tarde. Peço licença pra entrar na sua casa mais um dia pra te trazer aquela dica que vale ouro. Até porque a nossa saúde tem que vir em primeiro lugar e muitas vezes a gente vai deixando a dor aumentar, o problema agravar e quando a gente se dá conta, ele já chegou e estacionou, tá ali. 3 meses, 4 meses, 6 meses que você está sentindo dor no mesmo local e não faz nada, Dona Maria, para a dor passar. Deixa eu apresentar para você um auxílio natural que pode ajudar você, mesmo que você já tome os seus medicamentos. Esse aqui não é medicamento, ele é natural. Ele vai trazer para você a reposição do cloreto de magnésio mais a sucupira. A sucupira é um poderoso anti-inflamatório e vem para ajudar você que sofre com dores espalhadas por todo o seu corpo e principalmente por todas as articulações, artrite, artrose, o reumatismo, o nervo ciático, que começa doendo lá embaixo no pé e é aquela dor que vem dando fisgada até aqui, ó, a sua coluna, a sua lombar. Tudo isso a gente consegue aliviar. Trazer o alívio, porque a sucupira tem alta concentração de algo que vai ajudar você com ação analgésica e anti-inflamatória. E como eu falei, vou frisar novamente, é natural, não tem contraindicação e a gente traz super promoção direto da fábrica para você que liga agora. É ligação grátis no 0800 010 5010, é 80% de desconto, é preço de custo. Preço de custo, é isso mesmo que a senhora está ouvindo, você vai pagar com descontos de até 80%. Paga parcelado no cartão, Dona Maria, até 12 vezes sem juros. Quer fazer no boleto? A gente faz também. E tem mais 3 super presentes para mostrar para você que você leva para casa junto. Pomada milagrosa, esse lindo conjunto que vem banhado a ouro e mais um presente surpresa que está te aguardando para você que ligar agora. São 3 presentes com 80% em 12 vezes sem juros em qualquer cartão. Dá um chega para lá nas dores com cloreto de magnésio mais sucupira. Da Top One ligando agora no 0800 010 5010. É com você, Carol. Eu quero levar você agora para um lugar diferente que nós temos aqui em Curitiba, que é a Horta Urbana. Já ouviu falar? Na verdade, eu vou te transportar daí da sua casa, porque quem está lá é o Sérgio Júnior. E eu sei, Serginho, que tem festa aí na Horta Urbana de Curitiba nesse fim de semana, né, Serginho? Conta pra gente. Exatamente, Carol. Antes de eu dar um boa tarde para você e para o pessoal de casa, eu quero perguntar: vai um biscoito?
Vai um doce, uma erva mate aí. Muito boa tarde para você, Carol. Muito boa tarde a todos que nos acompanham. Além disso, tem brincadeiras, pinhão, fê-cafés, pastel, vai ter de tudo. Nós estamos na Fazenda Urbana, no bairro Cajuru, em Curitiba. Um lugar muito sustentável, uma fazenda dentro da cidade. E amanhã, no dia 24, se comemora 2 anos do espaço. O pessoal aqui, ó, tá se preparando, estão trabalhando, organizando, porque amanhã começa. E eu vou explicar para você como vai funcionar amanhã. Eu não. Nosso secretário aqui, Luiz Guzzi, secretário municipal de Segurança Alimentar e Nutricional. Muito boa tarde para o senhor. Explica o que vai acontecer aqui, nesse espaço aqui amanhã. Boa tarde. Aqui amanhã a gente comemora 2 anos da Fazenda Urbana de Curitiba. Então aqui vai estar aberto ao público a partir das 11 horas. E qual que é a ideia das pessoas que vêm aqui? A entrada é gratuita, né? Mas ela vai ter uma demonstração de cada coisa que a Fazenda fez durante esses 2 anos. Então ela vai poder ter conexão com produtos da agricultura familiar, ela vai poder ter contato com chefes da alta gastronomia, a gente vai ter uma série de preparos, workshops, preparos de pratos, isso aqui na área externa da Fazenda. E a oportunidade de entrar na Fazenda e vai passar por 8 práticas, porque o nosso grande tema é adote uma prática de segurança alimentar. Então as 8 práticas, as pessoas vão aprender a fazer compostagem, a como trabalhar com as abelhas sem ferrão nos jardins de mel, o espaço Kids para crianças, né? Um espaço que vai trabalhar toda uma parte de bem-estar, né? Um espaço de pequenos animais, um espaço onde vão trabalhar startups, um espaço onde vai trabalhar a parte da agricultura urbana, né? Então, a pessoa que vem aqui tem interesse para todos os tipos e esse é o trabalho da agricultura urbana. Também com toda uma parte cultural, de música, é festa junina, né? Então o objetivo é festejar 2 anos de muito trabalho que a Prefeitura de Curitiba vem fazendo através da Fazenda Urbana. Exatamente um ponto que eu queria ver com o senhor, porque são 2 anos e nós estamos ainda na pandemia da Covid-19, ainda vivemos com o vírus, estamos aprendendo a conviver com ele. E é a primeira vez que vai ter uma festa e agora comemorando o aniversário, trazer todo esse pessoal, principalmente para vir trabalhar, para aprender novas coisas, né? É um ponto importante? Sim, porque é um momento que a gente disponibiliza a população com todos os cuidados que a gente precisa, todo espaço é ao ar livre, né? Para que a pessoa possa vivenciar aqui. A pessoa tem um interesse em como trabalhar o desperdício de alimentos. Tem uma estação que ensina como faz isso. A pessoa tem um interesse em como fazer uma compostagem com aquele alimento que não dá mais padrão de consumo e eu posso transformar isso num adubo. Vai ter uma estação. Como trabalhar com as abelhas sem ferrão, jardins de mel, né? Vai ter a oportunidade de ter espaços e conversas com chefes renomados, trabalhando o produto do pinhão, da mimosa, mas eu quero comprar um produto da agricultura familiar, nós vamos ter venda aqui. E a possibilidade de visitar a fazenda, é um espaço de 4.400 metros quadrados, com todo um espaço produzido, né? Especificamente para gerar conhecimento e principalmente para gerar conexão. Então o objetivo da Prefeitura é com que a gente trabalhe um processo de sustentabilidade a partir do quê? Da agricultura urbana. O simples fato de plantar e colher, só que a partir do momento que eu venho aqui, eu posso transformar esse produto, eu posso ver como é que a agricultura urbana e a fazenda trabalham o bem-estar, né? Então a gente consegue ter várias abordagens para que cada pessoa busque aquilo que lhe interessa. E o melhor, de graça. Carol, volto com você. Obrigada, viu, Serginho, pelas informações. Olha que eu fiquei com vontade de conhecer essa fazenda urbana. Você viu quantas atrações, então fazer o convite para que você que está aqui em Curitiba. Eu sei que tem muita gente que de repente amanhã já está chegando para nosso evento aqui, que vai ter às 24 horas no sábado, né? Então, se você tiver por aqui, tiver um tempinho, aproveite para ir nesse evento, ó, clima de festa junina, você viu tudo que vai ter ali. Com certeza no site da Prefeitura de Curitiba tem mais informações para você, tá? Vamos para o nosso intervalo. Na volta a gente vai falar sobre direitos trabalhistas, principalmente com relação a demissões. Então eu vou estar aqui com o Dr. Pedro Basso de Figueiredo, que é advogado especialista no direito do trabalho. Eu volto já. De
volta com o programa Vida em Foco desta quinta-feira, 23 de junho. E antes da gente falar com o Dr. Pedro sobre os direitos trabalhistas, eu quero voltar com o Sérgio Júnior, porque ele encontrou, lá na fazenda urbana onde ele está, ele encontrou o pessoal do Terra Boa, né, Serginho? Você está aí com o Adilson Arantes, é isso? Eu tô mesmo, Carol, andando pela fazenda. Olha a equipe que eu encontrei do Terra Boa. Ó, o Adilson ali, ó. Ó, o Adilson Arantes gravando o Terra Boa. Vamos atrapalhar um pouco esse pessoal aqui, porque eu quero falar um pouquinho dos preparativos do programa do domingo. Boa tarde, Adilson. Como é que você tá? Tô bem. Tudo bom, Sérgio? Fala pra gente, boa tarde, o que vai ter no próximo domingo? O programa Terra Boa, hein? Estamos aqui preparando, viu, Carol? Um beijo pra você, parabéns pelo seu programa, pela sua grande audiência. Qualidade no ar, né? Estamos preparando aqui mais uma edição do Terra Boa na Fazenda Urbana aqui, esse espaço maravilhoso aqui do município de Curitiba. É uma inovação, pouquíssimas cidades brasileiras estão implantando. Curitiba é a primeira, aliás, essa é a Fazenda Urbana, a primeira da cidade, 2 anos, né? Que estamos comemorando de Fazenda Urbana, e é um cenário maravilhoso para o nosso Terra Boa. Domingo com todo o noticiário do Homem do Campo, que o Homem do Campo precisa saber para começar o domingo bem informado, Sérgio. Olha, Adilson, um ponto muito importante sobre a agricultura, o agronegócio, ter um programa como esse num canal aberto para todo o Brasil, principalmente a agricultura, o agronegócio, que movimenta muito a economia do país e também de outros países. Sem dúvida. Como que é? Sem dúvida, você foi feliz na sua colocação, porque o agronegócio a gente sabe que é um dos motores da nossa economia. Mas não é o principal, é um dos motores. E temos que falar do agronegócio, sim, que traz muita riqueza para o nosso país, muitas divisas para o nosso país. Mas a gente, do Terra Boa, a gente não esquece também da agricultura familiar, que é tão importante quanto um dado para o telespectador nesse momento. 70% do que nós comemos todos os dias, o que está na nossa mesa todos os dias, 70% vem da agricultura familiar. A agricultura familiar tem a mesma importância do que o agronegócio tem. Então a gente fala de todos os segmentos da nossa agricultura. Tem vida na terra, o Terra Boa está lá para falar. Adilson, muito obrigado. Vou deixar você continuar com a sua gravação. Ai. Nos atrapalhou, viu, Carol? Mas foi para você, então tá perdoado. Beijo. Eu ia até pedir um spoiler do próximo programa, Carol, mas eu vou deixar pro pessoal de casa assistir domingo às 6h30 da manhã. Eu volto com você aí. Obrigada, viu, Serginho? Abraço pro Adilson também. Lugar lindo. Olha lá a plantação de lavanda que eu amo. Acho que vale a pena conhecer mesmo esse lugar, viu? Mas vamos falar agora sobre direito trabalhista, principalmente quando há uma demissão. Seja você pedindo essa demissão ou vai ser mandado embora, que é mais chato, é uma situação chata, né? A gente às vezes precisa saber quais são os direitos envolvidos, qual que é o jeito certo de fazer acontecer. Esse é o grande ponto, né? Então estou aqui com o Pedro Basso de Figueiredo, que é advogado e especialista em direito do trabalho. Seja bem-vindo, viu? Obrigado, boa tarde, Carol. Boa tarde, telespectador. Obrigado pela oportunidade de estar conversando hoje. Eu que agradeço, viu? Um tema delicado, né? Quando existe muita diferença quando a gente fala, vamos colocar essas duas situações, né? Uma pessoa que pede demissão e uma pessoa que é demitida. Muda muito em questão de direitos trabalhistas? Muda muito. O que acontece é que existem 5 formas de rescisão do contrato de trabalho, né? Tá. A rescisão por justa causa, ou seja, quando o trabalhador dá motivo, é aquela que o trabalhador perde mais direitos. Então, ele tem direito apenas ao saldo salário, ou seja, ao mês que ele trabalhou, e as férias acrescidas de 1/3 vencidas. Ou seja, se ela trabalhou mais de 1 ano, ela tem férias para retirar, férias para usufruir, ela recebe essas férias indenizadas. Apenas esse direito. Nesse caso, tá. A outra hipótese é a hipótese da demissão sem justa causa, né? Que é a demissão que na qual o trabalhador tem direito a todas as verbas rescisórias. Então, férias, 1/3, acrescida de 1/3, 13º, saldo salário, acesso ao FGTS, acrescido de multa ainda por cima, as guias do seguro-desemprego. 40% de multa ainda ou não? 40% de multa ainda, Além disso, existe uma segunda possibilidade, que é a rescisão indireta, ou seja, que é quando o patrão dá motivo para que o trabalhador peça a demissão, ou seja... tem esse também. Existe a possibilidade, em caso de assédio moral,
assédio sexual, não pagamento de salário. Então, uma série de hipóteses, né, que permite que o trabalhador entre com uma ação declaratória falando, olha, eu não quero mais trabalhar para esse patrão e aí eu quero a rescisão do trabalho. E, nesse caso, ele tem direito a todas as verbas rescisórias, assim como da demissão sem justa causa. E aí se equipara nesse caso? Se equipara. E como que fica a questão de provas? Acredito que aí seja um campo mais delicado de agir, não? Exatamente. Normalmente essas provas acabam sendo constituídas no bojo de um processo trabalhista, né? A gente ingressa com um processo trabalhista para comprovar que realmente existiu o assédio moral, o assédio sexual, ou mesmo o não pagamento do salário, né? E aí pede essa rescisão, muitas vezes de forma, uma medida liminar, que a gente chama, um pedido de urgência para que rescinda aquela relação de trabalho. No caso da demissão sem justa causa, como é que fica o período que a pessoa é obrigada a trabalhar? Nos dois casos você pode responder. Então, no caso da demissão sem justa causa, a pessoa cumpre um período de aviso prévio, que normalmente são de 30 dias. Ela é obrigada a cumprir ou não? Ela é obrigada ou pode ser indenizado também. O patrão pode... É uma decisão do patrão. O patrão pode chegar e falar, olha, não quero nem que você cumpra o aviso prévio, tá? Vou indenizar para você. Aí ele paga um valor por causa disso. Exatamente, paga o salário daquele mês, né? Para que a pessoa consiga se manter, etc. No caso da demissão com justa causa, muitas vezes o patrão fala, olha, você cometeu uma falta tão grave que eu não quero nem que você trabalhe mais aqui na empresa. Então ele pode proceder com um desconto do aviso prévio, das verbas rescisórias que a pessoa tem para receber, desconta aquele valor de aviso prévio. É uma previsão também. Entendi. Certo? Existem outras duas modalidades de rescisão do contrato de trabalho que são bem interessantes, né? Uma delas, que eu acho que é bem importante a gente mencionar, é a possibilidade de demissão por acordo. Essa demissão, essa formalidade foi incluída agora com a reforma trabalhista em 2017. Eu ia perguntar, isso é novo, né? Exatamente. E prevê que o trabalhador chegue com um acordo com o patrão e fale, olha, vamos rescindir aqui a relação de trabalho? Vamos rescindir, certo? Tudo bem. Nesse caso, o trabalhador tem direito ao saldo de conta salário, ao 13º, proporcional, né, ao período trabalhado. Além disso, as férias vencidas e as férias proporcionais, ou seja, se a pessoa saiu em março, ela tem direito ao período de férias que ela teria para usufruir até março. E assim por diante. E o FGTS, como é que fica? O FGTS, nesse caso, a multa é de 20% apenas e a pessoa tem acesso até 80% do FGTS, tá? Então não é o FGTS completo que ela pode sacar. A multa nesse caso funciona como? É uma multa do FGTS? Exatamente, é uma multa sobre o valor do FGTS. Se a pessoa tem um valor ali no FGTS para receber de R$1.000, essa multa é de 20%, né? No caso da demissão por acordo, ou no caso da demissão sem justa causa, é de 40%, né? 40% do valor que ela tem para receber. Certo? Entendi. E daí ela recebe até 80% do FGTS. Do valor do FGTS. O único caso, então, que ela vai receber 100% é quando é demissão sem justa causa. Demissão sem justa causa ou rescisão indireta, que é quando o patrão dá motivo para a rescisão do contrato de trabalho. Certo. Existe uma outra hipótese que é o pedido de demissão, né? O trabalhador fala, olha, quero sair da empresa e tal. Nesse caso, ela tem que cumprir o aviso prévio, se assim desejar o patrão, né? Além disso, tem acesso a algumas outras verbas, que é o saldo salário, ou seja, o salário que ela trabalhou daquele mês, o 13º, proporcional, férias vencidas e as férias que estão para vencer, mas não tem direito, por exemplo, ao saque do FGTS, né? Uma situação um pouco mais atípica. Eu acho que é o que mais o que eu vejo, né? O pessoal fica preocupado com o FGTS, né? Porque é uma questão assim que não tem muita opção de saque, né? Exatamente, é um pouco restrito, né? Sim. E o FGTS vem justamente para amparar, né? Para amparar o trabalhador. Então, ele é disponibilizado em casos extremos, né? Caso em que o trabalhador não deu motivação para o fim da relação de trabalho. Então, justamente por ele não ter dado causa à rescisão, ele tem direito a essa verba, né? A ter acesso a essa verba. Tá. O que sairia, vamos dizer, que entraria nos direitos do trabalho, mas que seria uma exceção? Por exemplo, deixa eu pensar aqui, gravidez, algum tipo de doença. Tem alguma outra questão
que se enquadra em exceção, que precisa ser pensada em termos de direitos? Então, assim, o que acontece? Existem as hipóteses de estabilidade, né? Por exemplo, a mulher grávida ou a mulher que teve filho recentemente, ela tem um período de estabilidade. Assim como uma pessoa que tenha doença grave, assim como uma pessoa, por exemplo, que seja algum dirigente sindical, ou que tenha concorrido a alguma eleição, ela tem um período de estabilidade por 1 ano também. Tá. Nesses casos, se a pessoa for demitida no período de estabilidade, cabe uma ação judicial pedindo a reintegração, ou seja, que a pessoa volte a trabalhar na empresa, que ela seja reincorporada aos cargos dos funcionários, né? Porque foi uma demissão injusta. Por 1 ano. E aí a gente pede de forma liminar, né? Diante da urgência, seja imediatamente reintegrada. E outra possibilidade é de que, caso a pessoa não se sinta mais à vontade para trabalhar naquele ambiente, ela possa também pedir de forma subsidiária, né? Que ela seja indenizada pelo período de estabilidade. Digamos que ainda tenha 9 meses de estabilidade, por exemplo. Ela pode pedir que esses 9 meses sejam indenizados para ela, por ela não se sentir mais à vontade para trabalhar num ambiente de trabalho em que ela foi justamente demitida, né? Tá, e essa questão de indenização, aí o valor vai variar de acordo com a negociação, com o caso específico. Exatamente. Varia bastante, né? O valor varia muito. Varia do tipo de rescisão, às vezes tem outras verbas a serem cobradas, né? O que é interessante? Se na hora da rescisão contratual o trabalhador vê que tem algum item que não foi pago corretamente, é importante que ele peça para fazer uma ressalva no termo de rescisão dele. Certo? Mas muitas vezes isso não é possível, né? O que acontece é que, principalmente após a reforma trabalhista, o trabalhador não é mais assessorado pelo sindicato na hora da rescisão. Então, às vezes, é uma relação ele de frente com o patrão, às vezes o trabalhador está nervoso, está constrangido e não consegue efetivamente fazer valer esses direitos, né? E aí é o que permite que a gente, eventualmente, entre com uma ação judicial e etc. O bom é que sempre que o trabalhador tiver uma dúvida, ele procure o sindicato da categoria dele para sanar essas dúvidas, falar, olha, se puderem me acompanhar na rescisão, ou se não, pega o termo de rescisão e faz uma conferência junto ao sindicato ou um advogado de confiança para ter acesso a todas essas informações, né? E saber a especificidade do caso mesmo. Entendi. Interessante. Muito bom. Doutor Pedro, eu sei que você tem os seus contatos, né? Gaza M Advocacia. Exatamente. Gazan Advocacia. Isso no Instagram, né? Exatamente. Eu agradeço a tua presença aqui hoje, viu? Obrigada por tirar algumas dúvidas. Sei que esse é um assunto que renderia bastante, né? Com certeza. É sempre bom conversar, né? Acho que esse é um ano tão importante, um ano eleitoral, né? As leis trabalhistas são votadas e são escolhidas por aqueles que nós elegemos também. Então é sempre importante prestar atenção, debater, principalmente nesse ano, né? Ter acesso à informação, fazer um debate democrático muito igualitário. Tem alguma coisa que está sendo debatida aí que a gente precisa ficar alerta ou não? Acho que por enquanto não. Acho que esse ano não tem nada sendo jogado aí, alguma coisa que parece que vai sair, que a gente tem que ficar... Por enquanto não. A lei trabalhista hoje está sempre em debate, né? Sempre estão debatendo ela, sempre tem algumas atualizações e tal. É sempre bom ficar atento, mas por enquanto é mais prestar atenção nas informações, escolher bem os candidatos e estar debatendo com o pessoal, que é sempre com útil. Certeza. Obrigada, Obrigadão. Viu? Obrigada a você. Vamos agora para o recado da Peregrina Brasil, para que você possa colocar de vez, não só no papel ali, né? Tirar do bolso ali, ó, para que você possa viajar pelo mundo peregrinando com eles. Acompanhe o recado. Você tem um sonho de estar nos lugares em que Jesus viveu? Já imaginou mergulhar na vida dos santos, trilhando os mesmos caminhos onde eles passaram? Ou estar nos locais que nos ajudam a conhecer melhor a fé católica? E se eu te disser que o seu sonho pode ser realizado? Isso mesmo. A nossa missão é a realizar o seu sonho em conhecer os locais onde Jesus nasceu, viveu, cresceu, passou pela via dolorosa e chegou à ressurreição. Além de conhecer os lugares santos, que incluem um mundo de possibilidades. São roteiros planejados com todo carinho e atenção aos detalhes do Evangelho para que você possa viver a experiência de entrar na vida de Jesus e da Igreja. É um Evangelho diante dos seus olhos. As nossas peregrinações já incluem todos os voos internacionais, pensão completa, café da manhã, almoço e jantar, seguro viagem, ônibus privativo de luxo e guias em português.
Você que é padre ou fundador de comunidade e está acompanhando o nosso retiro, saiba que a Peregrina Brasil pode proporcionar o melhor para você formar o seu grupo. Basta você ligar ou mandar uma mensagem no nosso WhatsApp, 11 2942 8332. Peregrinar também é evangelizar. E evangelizar é preciso. TV Evangelizar e Peregrina Brasil, realizar o seu sonho é a nossa missão. Então, que tal você aproveitar esse nosso intervalo que vem aí para você pegar mais informações com a Peregrina Brasil? Manda lá um WhatsApp para você saber como realizar o seu sonho. E na volta, eu vou te mostrar algo muito curioso, hein? O maior mamoeiro do mundo inteiro está aqui no Oeste Paranaense e você vai conhecer depois do intervalo. De volta com o programa Vida em Foco desta quinta-feira, ao vivo para todo o Brasil. Obrigado pela sua companhia. E eu quero passar um pouco para um pouquinho futuro que vai vir, porque a partir de hoje, na verdade, já começa intensidade na oração aqui pela TV Evangelizar, porque você acabou de ver ali, a partir das 19 horas, tem adoração com o Padre Reginaldo. Ele já começa 5 semanas em adoração com o livro Poder da Cura. Então você aproveita, se você já tem aí na sua casa, para você acompanhar aqui pela TV Evangelizar, hoje 19 horas. Amanhã já tem solenidade do Sagrado Coração de Jesus. No sábado tem solenidade do Sagrado Coração de Maria. E à noite, às 19 horas, 7 da noite, começa a nossa 24 horas em oração. Se eu não me engano, já são 17 anos, né, produção, de 24 horas em oração. Esse ano a gente retoma com público, né, depois de 2 anos aí só pela TV, agora a gente vai ter público, então vai ser com certeza momentos muito especiais a partir deste sábado. Vai até o domingo, até às 19 horas, geralmente se estende um pouco mais, né? Mas vai ser muita pregação, muitos momentos de missa, com certeza, de adoração, de louvor, vários pregadores para você acompanhar aqui pela TV Evangelizar na íntegra a partir deste próximo sábado, 24 horas em oração. Nós vamos agora compartilhar com você o maior pé de mamão do mundo, que fica simplesmente aqui no Paraná, no Oeste Paranaense. Eu não sei o tamanho das frutas, né, dos mamões, mas o mamão é o maior mamoeiro do mundo. Acompanhe. Nova Aurora, município pequenininho, com pouco mais de 10 mil habitantes, localizado na região oeste do Paraná, tem uma rotina simples e pacata de interior. Mas há um ano, a atenção está voltada à cidade por uma descoberta enorme do Tarcísio. Enquanto caminhava em sua propriedade na área rural, percebeu que um pé de mamão que tinha ali era além do normal. De longe, assim, eu avistei esse pé de mamão aqui, né? Mas, igual... Foi difícil de acreditar, porque estava para cima do mato, né? Daí a gente é um pouco curioso também, né? Tem que ter um pouquinho de curiosidade e cheguei perto aqui e avistei esse aqui. Não é correr para cima do pé de mamão, eu me assustei, viu? O susto foi tão grande que quando ele contou para o Gilberto, amigo de infância e antigo dono dessa propriedade, ele foi logo pesquisar mais sobre o assunto. Quando ele me falou, eu já tive uma luz, né? Poxa vida, se tiver a altura que ele está me falando, que seja menos, isso se confirmar, ele vai entrar no recorde mundial, no Guinness Book, com certeza. E não deu outra, a medição mostrou que eles estavam certos. São exatos 14 metros, 55 centímetros e 7 milímetros. Essa história de ser o maior mamoeiro do mundo não é da boca para fora. Ele está no Guinness desde o dia 2 de setembro de 2021. Até então tinha um outro lá da Índia, mas foi ultrapassado por esse daqui. O maior mamoeiro do mundo é daqui do Paraná. E para conseguir o registro mundial e exibir essa placa com tamanho orgulho, foi preciso passar por algumas etapas, desde medição com o sistema de GPS por drone, testemunhas específicas como engenheiro agrônomo, horticultor, técnico agrícola, até a confirmação que se deu com um topógrafo. A altura é equivalente a um prédio de 4 andares. Já os mamões são de tamanho normal e a sua maioria consumidos pelos passarinhos. É que para colhê-los não é uma tarefa fácil e quando amadurecem, caem e com o impacto acaba estragando essa fruta. Mas não tem problema não. O importante é que a árvore se mantenha viva, firme, forte
e alta. Um verdadeiro presente da natureza, agora oficializado como o maior do planeta. Olha, eu te dou toda a certeza do mundo que é a realização de um sonho, sabe? Você ser detentor do recorde mundial de algo que é maior no mundo. A gente se sente muito honrado, e não só nós aqui, eu, o Tarcísio, nossa família, como todo o povo aqui da nossa região, né? Cafelândia, Nova Aurora, aqui o local é Nova Aurora, né? Principalmente Nova Aurora. Então a gente ficou muito honrado com isso, todos os paranaenses ficaram honrados com isso. Rapaz, demorou para cair a ficha, sabe? Né? Agora que a gente tem o pé de mamão assim mais maior do mundo, é emocionante, viu? A gente passa na rua, todo mundo fala, o dono do pé de mamão, né? Ficou famoso na cidade, então? Fiquei famoso. Todo mundo fala, ó, o famoso pé de mamão aí, né? Olha, eu vou falar que eu imaginava que fosse grande, mas não tanto assim, que o bichinho é alto, né? 14 metros, interessante. E ó, por falar em mamão, amanhã no programa nós não vamos ter doce de mamão, mas vai ser doce de abóbora. É bem parecido, né? Sabe aquele docinho que você corta assim quadradinho e que usa, vou te falar já, vou dar um spoiler, cal. Eu já vi a receita. Ó, eu vou te falar, não perde essa receita, porque você vai fazer sucesso na tua festinha junina, tá? Então volte comigo amanhã às 3h30 da tarde. Continue na nossa programação. Lembra que hoje à noite começa as 5 semanas de adoração com o Padre Reginaldo Manzotti. Beijo, fica com Deus, até amanhã.